A paz, meu irmão. Bom dia. Que o Senhor Jesus Cristo, Emmanuel, venha abençoar todos nessa manhã. Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja um amigoso, que é um amigoso, com responsabilidade e buscando o Senhor. Porque nós sem Ele não somos nada, não temos nada. Aleluia, glória a Deus. Hoje a gente veio um pouquinho atrasado, porque ontem eu atendi uma irmã, a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. E a gente teve que ficar até 6 horas da manhã orando. Esse sapato aí já está descolado. Mas a gente pode, né? Grande é o poder de Deus em nossa vida, viu, meu irmão? Amém. O Senhor venha trazer palavras brandas para o nosso coração. Não é quem tem mais razão ou quem tem menos razão. Então, às vezes, quando você tem que olhar e dizer a paz. Só isso, a paz. Jesus falou, eu deixo a paz. Isaías falou que ele é o príncipe da paz. Profetizou lá. Deus forte, príncipe da paz. Jesus falou para quando chegar em qualquer casa, dar paz. Mas tem pessoas que ele falou que não vai receber a paz. E às vezes ele até foi até forte. Jesus é tão... Às vezes a gente diz que Jesus é advogado, é isso, mas Jesus disse aí, quando não receber essa paz, você pega de volta com você. É complicado assim, né? A gente não está falando de religião, eu sempre falo de Jesus, eu não falo de religião nenhuma. Eu falo de Jesus. Que ele veio, né, nessa semana, final de semana já, abençoar todas as casas, todas as famílias, onde eu moro, onde eu não moro, em todos os lugares que assistem esse vídeo. Derramar chuva de bênçãos, olhos de alegria, fortalecer os jovens, as jovens, os homens, as mulheres e os velhos, porque quando ele mandou buscar no Egito, ele disse é todos. O faraó queria fazer um negócio ali, não, vou mandar uma metade, não, ele disse é todos, todos. Moisés teve de voltar lá e dizer, não, Deus disse que é todos. Não tem essa de só os jovens e não, todos. Por isso que Jesus se sacrificou, foi para a cruz por todos, não só por mim, não só por minha mãe, mas por todos aqueles que nele crê, não perecerá, mas terá a vida eterna, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo colocou em meu coração, nessa madrugada, já era 5:30 da manhã, uma palavra para cristã, e para quem não é cristão, a palavra para o povo de Deus, né? Povo da igreja, mas você que não é cristão, de mim, eu só posso receber essa palavra para sua minha vida? Pode sim. Vale para todo mundo, vale para todos os jovens, adultos, todos aqueles que querem ter um casamento, querem ter um relacionamento, querem ter um propósito com Deus. A vida com Deus ela tem de ser. Você vai saber que você, para viver com Deus, você vai ter que largar várias práticas, deixar de fazer várias práticas, ou não fazer. Que você já faz, pediu perdão, se arrependeu, largou. E tá tudo certo. Jesus perdoa, Jesus perdoa qualquer prática. Um nome pesado, né? Ladrão, né? Mas era o que chamava, é o que está na Bíblia, né? Estava na cruz com Jesus e Jesus disse, não, ele falou, eu posso estar no seu reino? Ele disse, pode. É isso aí, Jesus é isso aí, paz. Trouxe paz para a vida desse homem. A palavra está no livro da igreja de Coríntios, que foi o apóstolo Paulo que falou com a igreja de Coríntios através de Jesus. Jesus colocou no coração dele, ele falou. Devia ser que a igreja de Coríntios estava meio desorganizada, meio fora do padrão cristão que a Bíblia manda viver. O apóstolo Paulo fala essas palavras aqui, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos não são membros
que os vossos corpos são membros de Cristo, tomarem vós os membros de Cristo e fazer um membro de uma meretriz, não por certo, ou não sabe que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse dois uma só corpo. Ele está falando aqui para casar, né? Para quem quer casar, para quem é casado. O membro de Cristo, quando você aceita Jesus, você se torna um membro de Cristo. Mas ele está falando de um homem e de uma mulher aqui também. Mas os que se ajuntam com o Senhor é o mesmo Espírito. Ele já fala também, aquele que aceita Jesus, que busca, que está orando, está buscando, é o mesmo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Se você deixar, o Espírito Santo é uma pessoa, para quem não sabe, ele habita dentro de nós, ele age. E o apóstolo Paulo estava falando para essas pessoas aqui em 1 Coríntios. Ele fala: fuja da prostituição, de todo o pecado que o homem comete, e fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabes o que é o nosso corpo? Qualquer homens e mulheres cristãos que começam, ainda vou ler mais 2 versículos, que começa o relacionamento na cama, ele estava falando isso, ó, vocês são membros de Cristo Jesus, vocês têm vontade, prazeres, mas vocês têm de saber que vocês começam esse relacionamento aí de prazeres em cima de uma cama, não com o joelho no chão. São prostitutas, ele chamou de prostituta. Vocês estão se prostituindo. Deus, eu sou cristão, é minha namorada, não pode. Vale também para as pessoas que não é cristão, mas elas não vão entender. Que não entender, a gente não pode forçar também, porque também as pessoas vão dizer, que me perguntar, você começou a namorar, praticar relacionamento sexual desde 14 anos. Aí você vai dizer, você começou com 14, porque eu não posso começar com 15, 16? Eu comecei porque eu não conhecia a palavra de Deus, não tinha ninguém que me ensinasse. Não que minha mãe não me ensinou, né? Mas não tinha ninguém de uma igreja que me ensinasse que um relacionamento começa com o joelho no chão. Qualquer coisa de Deus começa com o joelho no chão, não em cima de uma cama, que não vai virar prostituição. Ou para quem é casado se prostitui, ou vale para o homem, para a mulher, ou para quem está noivando e já está fazendo sexo, essa igreja aqui devia estar com alguma coisa para ele dar essa pancada aqui em nome de Jesus. E ele vai mais. O tempo do Espírito Santo que habita em vós proveniente, minha mãe deu melhor do que eu, de Deus, o que não somos de vós mesmos. Quer dizer que o nosso corpo, aleluia, isso aqui vale para todos, o nosso corpo não é da gente. Aí você pode até se irar e dizer assim, eu faço o que eu quiser. Ele não vai brigar com você, ele não vai puxar você. Ele diz que tem 2 portas, larga e a estreita. Ele não vai, que você dizer, o meu corpo é meu, Deus, eu faço o que eu quiser com ele. Ele não vai me puxar, não. Eu falo isso por experiência própria. Ele não vai. Quando Caim olhou para Abel e ficou com ódio, irado, Deus viu. Deus só falou para ele, se você deixar, vai lhe dominar, viu? Deus não puxou Caim ou meteu fogo em Caim para ele não matar Abel. Deus só deixou ele, vai lhe dominar, Caim, por causa de uma oferta.
corpo não são, porque foste comprado por bom preço. Glorificais, pois, a Deus num vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão. Está em 1 Coríntios, capítulo 6. Ele diz que o apóstolo Paulo aqui chegou para o povo de Corinto, a igreja de Corinto, e falou: olha, foi pago um preço alto. Você não está indo para o joelho, você não está indo para a oração. Não estou falando de religião, viu? Para vocês que me assistem, viu? Não. Ele disse: olha, não é assim não. Aqui essa palavra vai diretamente mesmo para a igreja mesmo, para o povo de Deus. Não se pode namorar. Eu tenho uma filha de 17 anos, já falei para ela me diz que não tem namorado. Mas quem é de Deus, quem nasce de Deus, quem nasceu de novo, a nova criatura, ele sabe que ele for provocar. Porque para namorar tem que ter propósito, tem que ter trabalho, tudo é com propósito. Todo casal que Deus une é com propósito. Deus não vai unir um casal de 16, 17 anos, de 18 anos, que não tem um trabalho, não tem uma casa. Pode morar na casa de seus pais? Pode sim. Às vezes todo mundo começou assim. E depois comprou sua casa, seu apartamento, seu carro, mas com propósito. Aconteceu um acidente do nada, você viajar, estar junto e aí praticou perdão a Deus e não fazer mais até que se casem. Entendeu? Para que não venha envergonhar o Evangelho de Deus, né? Não venham envergonhar o Evangelho de Deus, não venham fazer do... Porque ele está falando aqui que foi pago um preço muito alto pela nossa vida, pelos nossos corpos. Jesus pagou um preço muito alto mesmo, muito alto, para que a gente tenha entendimento dessa palavra. Então o apóstolo Paulo, ele fala, o apóstolo Paulo ele fala para o povo de Corinto: olha, foi pago um preço muito alto pelos vossos corpos, pelo você, por mim, por minha mãe, pelos todos aqueles que nele crê. Jesus pagou muito alto esse preço. Então é isso. Para ser tem de ser desse jeito. De outro jeito não dá. Só dá para ser desse jeito aqui. Você tem o Espírito Santo dentro de você, que você habita o Espírito de Deus dentro de você. Você vai ter que seguir os caminhos de Deus. E essa foi a palavra. Está no 1 Coríntios capítulo 6. Você entendeu em nome de Jesus? Amém. Se você não entendeu, se você quiser comentar, para falar alguma coisa, a gente tem explicação para ela, para essa palavra, e tem base bíblica, né? Porque tudo na nossa vida é base bíblica, viu? Nada assim está fora da Bíblia. Deus abençoe a todos. Bom final de semana. Deus abençoe.